Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para trabalhar processo civil. E eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Quem de repente chegou agora, prazer, meu nome é Leonardo. Nós vamos trabalhar esse conteúdo e eu também quero me apresentar de uma maneira um pouco mais específica. Então, para tanto, deixa eu dividir com vocês a minha tela e daí você vai ter acesso ao meu e-mail, professorlgutierrez@gmail.com, e também às redes sociais, seja Instagram ou Facebook. Vejo vocês lá, sigam, curtam, para que a gente possa ter uma interação. Vocês podem definir o rumo das matérias, do conteúdo, o que for necessário. Eu certamente irei analisar com muito carinho, muito cuidado, para que vocês tenham aí esse conteúdo, conforme vocês já foram percebendo, com essa simplicidade. O objetivo aqui é ser simples, não precisamos enrolar, não precisamos criar nenhuma situação mais confusa do que já é. Então, eu espero que isso tenha feito com que vocês se adaptassem e vocês voltem mais vezes. Isso que é o mais importante. Então, vamos lá? O conteúdo de hoje já é bem mais tranquilo, a gente passou aí por diversos caminhos. Hoje nós vamos falar a respeito do Juizado Especial Cível, tá? Então, nós vamos falar da Lei 9.099, de 1995, e ela é responsável pela criação tanto do JEC, né, Juizado Especial Cível, quanto do Juizado Especial Criminal, né, o GCRIM. Mas a gente só vai estudar a parte que cabe do Juizado Especial Cível para concurso aí de tribunal, principalmente, tá? Então vamos lá, seguindo, o que vocês precisam saber? A primeira coisa, as pessoas confundem um pouco, né? Professor, juizado especial é a mesma coisa que pequenas causas? É que, na verdade, se a gente for parar para pensar, o conceito de pequenas causas veio antes da lei de 95, né? 9.099 de 95, que era justamente uma coisa um pouco mais simples. Com o surgimento da lei 9.099 de 95, nós temos agora uma realidade um pouco mais diferente, um pouco mais dinâmica, mais detalhes. Então, é um aperfeiçoamento desse critério, tá? Então, tem uma certa diferença. Então, se alguém fala pequenas causas, eu digo que a pessoa parou no tempo aí desde 95, né? Então, já temos um período muito longo para que houvesse aí uma devida adaptação da terminologia da lei. Bom, outra coisa, a pessoa pergunta, professor, então a gente estudou processo civil, o que é o processo civil? É o que se chama de procedimento comum. E daí a pessoa fala, mas o que é procedimento e processo? Bem simples, né? Processo é um instrumento criado pelo Estado para que possa ter um julgamento de uma questão. Então, o Estado vai julgar o seu problema e, para isso, existe um processo, ou seja, um caminho até chegar numa decisão judicial, uma sentença, no caso, né? E daí o procedimento é a marcha desse processo, é o rito, né? Ritual, né? Às vezes a gente lê rito ordinário, rito sumaríssimo. O rito é a marcha. Será que esse processo vai ter todas as etapas? Corta uma etapa? Como é que fica essa relação? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o procedimento ordinário, que é o Código de Processo Civil, e nós temos o procedimento sumaríssimo, que é essa lei que nós estamos estudando. Professor, e o sumário não existe? Existiu, tá? Mas com a criação do novo Código de Processo Civil, esse rito, que seria o meio termo, ele ficou em desuso, então ele deixou de ter a sua previsão em lei, tá? Então só temos para estudar o ordinário, que é o comum, e o sumaríssimo, que é esse procedimento que nós estamos analisando e vamos analisar a partir de agora, tá? Aí a pergunta é, professor, mas como é que eu sei que eu vou entrar com uma ação no rito sumaríssimo ou eu vou entrar com uma ação no procedimento comum? A primeira coisa é conhecer o procedimento sumaríssimo, verificar se não cabe aqui, porque se não couber no sumaríssimo, vai ser usado lá no ordinário. É que o sumaríssimo ele é mais restritivo, porque pensem, olha só que eu coloquei aqui como uma introdução. O objetivo é dar celeridade. Quem é que não quer o seu caso sendo julgado mais rápido, né? A rapidez, o dinamismo, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, todo mundo quer que aquilo que esteja dando um problema, que tenha uma solução mais rápida. Então, o legislador entendeu que isso poderia causar um congestionamento e, para tanto, ele criou barreiras. Vamos verificar essas barreiras, vamos verificar o que cai e o que não cai, para que vocês possam acertar as questões de prova. Vamos nessa empreitada juntos, porque juntos fica muito mais fácil, né? Com certeza. Então vamos lá. Primeira coisa, competência, causas cujo valor não exceda a 40 salários mínimos. Então, o primeiro critério é com relação ao valor da causa. Se ultrapassa 40 salários mínimos, não é no JEC, é no procedimento comum. Se é até 40 salários mínimos, é no JEC. Professor, eu tenho uma ação que é de 40 salários mínimos e meio, 41 salários mínimos, né? Pô, que azar, eu pensei que eu poderia entrar no JEC. Pode? Pode, mas desde que você renuncie o excedente, né? Ou seja, a condenação não vai ser superior
a esse valor, né, o salário mínimo atualizado, é claro, mas de qualquer forma você teria que renunciar ao excedente. Aí tem que verificar se vale a pena, né, é questão mais de uma consultoria jurídica, né, e o advogado ele é o competente para estabelecer no caso concreto o que é melhor para o cliente, né? Então, por isso que às vezes eu recebo essas perguntas dos alunos, né, e é difícil responder por conta disso. Mas para fins de prova, que são situações mais delimitadas, definidas, né? Aí a ideia é justamente essa. Se passa, fica a critério da pessoa renunciar. Se está dentro, ok, entra no juizado especial. Ação de despejo para uso próprio. Gente, vocês conhecem a ação de despejo, né? A ação de despejo é para tirar o inquilino daquele imóvel. Mas o objetivo é bem especificado. Não é para tirar aquele inquilino para colocar um outro. É para tirar aquele inquilino para que o proprietário venha morar. Então aqui está escrito ação de despejo para uso próprio. Professor, se cair na prova falando que é para o irmão dele morar, não pode. Para o filho, não pode. Para a mãe, não pode. Por quê? Porque é para uso próprio. Ah, mas e se for para o irmão morar? Ele vai ter que buscar o procedimento lá previsto no Código de Processo Civil. Tá? É assim que funciona. Para a prova de concurso, esses exames preparatórios é justamente nesse sentido. É o que eu brinco, é cara crachá. Está previsto em lei, é assim que funciona. Não está, está errado. É assim que a gente estuda, fica mais fácil. Ação possessória, só que também limitado aí a 40 salários mínimos. Professor, o que é uma ação possessória? Ação possessória, como o nome sugere, está relacionada à posse, né? Existe uma ação possessória que é muito famosa, né? Que é a reintegração de posse. Então, imagina você tem um terreno e, de repente, surgem alguns invasores e você opta em chamar a polícia, assim que as pessoas fazem. Né? Às vezes tem um terreno afastado e, de repente, há uma invasão e dali você estabelece uma ligação para a polícia. A polícia não pode fazer absolutamente nada. O que você vai fazer nessa condição? Você vai ter que entrar com uma ação na justiça para ter a chamada reintegração de posse. É para isso que serve a ação possessória. Professor, mas aqui está dizendo que é até 40 salários mínimos. Pois bem, então, nesse caso, se o seu terreno tem um valor muito alto, você vai ter que buscar a solução pela via ordinária. Agora, se o seu terreno tem um valor aí de até 40 salários mínimos, pode buscar a solução via juizado especial. Seguindo, bom, aqui também existe um propósito bem interessante, que é não importa o valor. O legislador disse, eu não quero no JEC. Por quê, professor? Por conta da natureza. Então, se é uma ação alimentar, ainda que seja lá na questão de R$ 1.000, R$ 1.000, juizado, não. Por quê, professor? Olha, não existe um porquê, tá? Aquilo que eu vou estabelecer com vocês é só uma forma de fixação. Porque, na verdade, a legislação não explica, né? Mas se a gente for parar para pensar, essas ações de alimentos, pensão alimentícia, elas acabam acarretando a maioria das ações que estão em trâmite perante a justiça. E daí, se o legislador permitisse a ação de alimentos, como é que ficaria o juizado especial? Ficaria lotado, né, com muitos casos, e perderia talvez a chance de dar julgamento mais rápido para outras pessoas. Então, seria ali um procedimento que ficaria muito inflado. Então, o objetivo do legislador é afastar algumas ações por conta dessa questão de demanda, né? Falência, né? Ação falimentar. Poxa, falência, pessoal, é uma situação que gera muitos conflitos, né? Então, quem envolve numa falência? Além da empresa ali que está nessa relação, você tem os fornecedores, você tem os consumidores, você tem os trabalhadores, você tem ali o próprio governo, né? O Estado, o fixo, o fisco, né? A questão de cobrança de tributos que possam estar em débito. Então, tem toda essa relação que gera aí nesse ponto uma discussão muito mais complexa do que o procedimento sumaríssimo poderia receber. E também, se a gente for parar para pensar, uma ação de falência não é só de 40 salários mínimos, né? Isso daí ultrapassa tranquilamente esses valores. Ação de interesse fiscal, né, que é a questão tributária, e de interesse da Fazenda Pública. Lembrando que a Fazenda Pública tem juizado próprio, um deles nós vamos estudar nesse curso, e o outro ele é específico para concursos de tribunais federais, ou às vezes outros exames, né, que seria a lei do juizado especial da Fazenda, do juizado especial federal, e tem o juizado especial da Fazenda, que é o que nós iremos estudar aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer para deixar mais fácil, né, sintético? Os entes federativos, eles possuem um juizado próprio. Então, por isso que eles não vão usar o juizado especial civil, né? Ou é o juizado da Fazenda, que é para estados, municípios, ou é o juizado especial federal, que é para a União. Legal? Depois a gente vai trabalhar essas regrinhas, vai ficar mais fácil para todos vocês, tá? E aqui ele coloca relativa a acidente de trabalho, é mais fácil, né? Porque acidente de trabalho é questão trabalhista, né?
ao Estado e à capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, qual que é o problema, né? A questão relacionada à capacidade das pessoas. Por exemplo, uma ação de interdição. A ação de interdição versa a respeito da capacidade. Para ter a interdição de uma pessoa, não é uma coisa assim, vamos fazer rápido. Não, tem todo um procedimento, uma cautela. Por quê? Você está declarando que a pessoa é incapaz. Então, precisa ter aqui, o acompanhamento de um psicólogo, precisa ter acompanhamento de um assistente social, para verificar se aquele responsável de ser o tutor ou o curador, ele vai de fato administrar bem aquelas relações. Então, por isso que não dá para ser feito, como eu digo, né, às pressas, mesmo que seja de cunho patrimonial, às vezes só para movimentar uma conta bancária. Não pode ir no juizado especial. Legal? Então não basta decorar. Só 40 salários mínimos. Tem que saber o que não entra também nos juizados especiais. Continuando, nós temos duas figuras aqui, que são os conciliadores e os juízes leigos. Quais são as funções? O conciliador ele vai ajudar, como o nome sugere, numa audiência que é preliminar nos juizados especiais, que é a audiência de conciliação. O objetivo ali é bem parecido com o processo civil, né? Aliás, o processo civil copiou do juizado especial essa previsão, que é justamente ter uma etapa prévia para tentar fazer com que os litigantes cheguem aí num acordo, né? Consigam resolver isso da maneira amigável. Caso não seja possível, isso vai seguir para o que nós chamamos de instrução processual. Aí o que acontece nessa relação? O conciliador, ele é preferencialmente bacharel em direito. Notem, não é obrigatório. Por quê, professor? Porque o legislador teve uma sensibilidade. Em alguns lugares, a gente tem muitos bacharéis, mas em outros lugares, se não tem faculdade de direito, talvez seja mais escasso. Então, às vezes, tem um tribunal num lugar que tem poucos, poderia dificultar o acesso. Então, por isso que o legislador colocou preferencialmente. Se não tem condição, aí eles vão convocar outras pessoas, tá? Juiz leigo. O juiz leigo ele tem alguns problemas. É primeiro o nome, né? Leigo, né? É que, na verdade, o leigo a gente conhece como aquilo que seria o desconhecimento, né? O sujeito que não conhece nada, né? Ou também aquele que é do povo, né? Mas a ideia é justamente essa, é você ter um profissional que não seja da carreira da justiça, né? O leigo nesse sentido, ele não é da justiça, mas sim de outra carreira, né? Então ele não é do judiciário, ele não é concursado ali como juiz de carreira. É claro que existe uma forma de seleção, mas é uma forma transitória, ele não fica ali para sempre como juiz leigo, né? É uma situação transitória. E ali exige que ele tenha mais de 5 anos de experiência, sendo advogado, tá? Então, na condição de advogado, ele tem que ter mais do que 5 anos para ser juiz leigo. E tem um problema previsto em lei, tá? Independentemente de interpretações são fora do que nós vamos verificar aqui, o que vale é o que está previsto em lei para fins de prova de concurso público, a não ser que seja cobrado alguma jurisprudência, súmula, tá? O que acontece é o seguinte, pela lei, o juiz leigo ele fica vedado, né? Ele não pode advogar nos juizados especiais. O legislador entende que ele tem tanta influência que ele tem um caso particular, sendo julgado pelo juizado especial, ele conseguiria ali ter um benefício, tá? Então, é uma questão bem polêmica, mas a previsão legal é que ele não pode ter essa atuação. O que ele faz, professor? O juiz leigo ele é um assistente do juiz, né? Ele ajuda na preparação de documentos, na elaboração de sentenças, tá? Então ele fica aí nessa condição de assistente. Continuando, aqui nós temos um detalhe que eu quero trabalhar com vocês. Existe um mnemônico, não sei se vocês são antigos no ramo de concurso público, estudos. Mnemônico é a forma de você pegar a primeira palavrinha, né, a primeira letra, me perdoem, de uma palavra, e você forma uma outra palavra, né, justamente para memorizar, né. Aí tem lá no Constitucional, o LIMP, existem outros aí que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né, e em juizado especial tem um que também é famoso, e é uma certa brincadeira, então não levem a mal, mas é uma forma de vocês memorizarem. Esse daqui se chama meu pipi. Meu pipi. Então, o que é o meu pipi? Bom, vamos pegar aqui uma outra cor para ficar mais fácil. O meu pipi é uma forma de vocês memorizarem aqueles que não podem ser partes no juizado especial. Então, quem que é aqui? Ó? Massa falida. Opa. Empresa pública da União. Deixa eu só ajeitar aqui, né? Já que vamos fazer bonitinho. Esse aqui tanto faz, né? Pode ser aqui, ó, preso. Esse aqui, ó, incapaz. Esse aqui é pessoa
direito. Opa, de direito público. E aqui é o insolvente civil. Então, esse aqui é o meu pipi, para vocês memorizarem aqueles que não podem ser parte no juizado especial, tá? Então, esses sujeitos aqui, eles estão... Vamos aproximar um pouquinho mais. Vai ficar mais bonitinho. Ó, tá vendo? Pronto. Ó. Então, aqui a gente tem o meu pipi. Quem que é o meu pipi? Massa falida, empresa pública da União, preso, incapaz, pessoa de direito público. Ah, ficou errado aqui, mas não tem problema. E o insolvente civil. Então, o que vocês têm nessa relação? Segundo a lei, a massa falida não pode nem entrar com uma ação no juizado especial e nem sofrer. Se for uma empresa pública da União, por exemplo, Caixa Econômica Federal, não pode nem entrar e nem sofrer uma ação. Então, imagina, você é correntista da Caixa, digamos que você tem uma divergência com relação a uma tarifa, uma cobrança, às vezes um valor baixo, você não pode entrar no juizado especial civil, tá? Porque ela é a parte, né, no caso ela vai ser ré, ela é empresa pública da União, então tá fora. Preso também não pode entrar e nem sofrer. Incapaz, né, com relação aos aspectos de interdição ou até pela idade. Pessoa jurídica de direito público, né, ficou errado aqui, bateu o P, mas é público. E você tem os entes federativos, né, que a gente já viu que estão excluídos, né, as questões baseadas de interesse da fazenda pública. E o insolvente civil também é uma pessoa que a galera geralmente não conhece. No nosso ordenamento jurídico, o insolvente civil seria uma maneira, entre aspas, né, de se referir ao falido pessoa física, né? Então, quando falha uma empresa, né? Quando ela tem uma dívida muito maior do que a sua capacidade de receita, e aí chega a famosa bola de neve, né? Ela começa a se endividar, e chega uma hora que ela não consegue mais pagar ninguém, por conta até do próprio negócio, do mercado, mas enfim, entra em falência, que seria aí justamente essa relação. O insolvente é o mesmo procedimento, só que quando ele coloca civil, ele está se referindo à pessoa física, né? Então seria uma pessoa física que a sua capacidade de pagamento ela é reduzida mediante aos seus recursos, né? Ela não tem receitas, recursos suficiente para pagar, saldar as suas dívidas, né? Só que é uma questão que a gente pouco vê na prática, mas fica destacado, né, que o insolvente não pode nem entrar e nem sofrer ações nos juizados especiais. Legal? Então aqui só para a gente bater, não sei se vocês guardaram as informações, eu acredito que sim, é só para vocês verem aqui no slide como é que fica, né? Então, partes no JEC não poderão ser incapaz, preso, pessoa jurídica de direito público, empresa pública da União, massa falida, insolvente civil. Então, ou seja, a gente transforma aquilo que é um texto seco num esqueminha. Isso também ajuda muito os concurseiros. Isso serve como forma de incentivo para que vocês também façam isso no trabalho de vocês. Contem comigo, vamos para o próximo, tá? E a legislação ela é bem restrita, né? Então vocês perceberam que não é fácil ter uma ação no juizado especial. Tem que se enquadrar nos casos aqui previstos, né? E agora, para fechar essa restrição, o legislador estabelece quem é que pode entrar com a ação. Então, quem são os autores? A ideia inicial do legislador é que pessoas físicas processem. Processem quem, professor? Outras pessoas físicas, desde que elas sejam capazes, ou até mesmo pessoas jurídicas. O que não pode, em regra, é uma pessoa jurídica processando outra pessoa jurídica ou uma pessoa física. Porque talvez o legislador entendeu que essas condições seriam mais facilitadas para eles, porque talvez eles possuam um departamento jurídico, eles têm mais condições, isso que a lei entende, tá? Lembrando que aqui na aula eu não faço interpretação pessoal, não dou opinião própria, isso daqui não é o objetivo. Vocês querem aqui conhecer o que está na lei, e é isso que eu estou fazendo, né? Talvez no futuro, se alguém tiver interesse, aí eu posso fazer uma exposição de questões de ordem da minha opinião, mas acho que ninguém vai ter muito interesse qual é a minha opinião, então, portanto, esse curso aí acho que não vai existir. Mas se alguém tiver interesse, aí sim a gente bate um papo. Agora, por hora, eu só falo aquilo que está previsto em lei, tá? Beleza? Continuando, a questão aqui é bem simples. Então, somente serão admitidas à propor-ação pessoas físicas capazes, né? Porque o incapaz, ele sequer pode ser parte, né? Lembra que a gente viu isso aqui? Só que nós temos um ponto bem interessante, ó. Excluídos os cessionários de direito de pessoa jurídica. O que é cessionário de direito? É quando ocorre uma cessão, uma transferência de direito. É como se você fosse imaginar a seguinte situação. Digamos que você tem uma dívida. Então você deve para o banco aqui. Eu vou até colocar o menos aqui. Você deve R$1.000 para o banco. O banco pode cobrar esse valor no juizado especial? É baixinho, né? R$1.000. Né? Não, não pode, professor. Porque você disse que o banco é pessoa jurídica e pessoa jurídica não pode propor ação. Se fosse o inverso, se o banco está te cobrando uma tarifa indevida, você poderia cobrar no juizado especial? Professor, se for até 40 salários mínimos, posso, porque eu sou pessoa física. Perceberam a ideia? Agora vamos imaginar a seguinte situação.
Digamos que o banco aqui, que seria uma pessoa jurídica, eu vou colocar uma PJ aqui, ele vai e faz uma cessão de crédito, ele transfere essa dívida, porque ele pode vender para uma pessoa física, que não é muito comum na prática, mas digamos que ele faça isso. Essa pessoa física, ela é agora titular do direito, é ela que vai entrar em contato com o devedor, né? Porque não sei se alguém já teve alguma dívida, mas é comum os meus clientes perguntarem, falam, nossa, eu estava devendo para fulano e agora estão me cobrando em nome de outro, né? Não entendi, achei que é golpe, né? Às vezes é, claro, né? Tem de tudo, mas em muitas circunstâncias é porque essa outra instituição comprou esse crédito, né? É uma negociação muito comum no mercado. Só que aí aqui ele optou em vender para uma pessoa física. A pessoa física pode entrar com ação no JEC cobrando? Pode, a pessoa física pode. Mas só que aí que está. O legislador entendeu que haveriam fraudes, né? Essa troca de crédito para fins de benefício de utilização do juizado especial. Por isso que está na lei, né? A pessoa física capaz, mas está fora, né? Quem é cessionário, ou seja, quem recebeu o direito de pessoa jurídica. Então, nesse caso, como a PJ transferiu o direito para uma PF, né, pessoa física, essa pessoa física está proibida de entrar com ação no JEC, tá? Seria uma forma indevida segundo a legislação, né? As microempresas podem. Professor, mas você falou que pessoa jurídica não pode. Foi só para dar uma introdução, porque o legislador ele cedeu, né? Ele falou, microempresa pequenininha ali, talvez poucas ações, não vai dar tanto problema, então eles podem propor ação na justiça perante o juizado especial, né? Aqui são as OCIPs, mudando então OCIP, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Professor, nunca vi isso daí, é muito comum os alunos falarem, né? Bom, primeiro vocês não precisam saber do que se trata, mas eu vou explicar. Justamente o nome já ajuda, né? Porque o examinador adora colocar esses nomes diferentes, né? Então, de repente, quem não sabe, essas instituições, elas funcionam parecida com as ONGs, né? As organizações não governamentais, e elas possuem aí uma forma de transparência um pouco diferente, né? Elas devem prestar mais contas, né? Nós temos diversas OCIPs que prestam serviços na área de educação, na área de saúde, né? E o objetivo é justamente essa, né? Prestar serviço daquilo que é de interesse público, né? Então, por isso que é geralmente ligado a essas questões. Então, são organizações que não são governamentais, né? Por isso que ele fala que é da sociedade civil, e que prestam esse serviço de caráter, né, de interesse público. Elas podem entrar e também podem sofrer ações nos juizados especiais. Sociedades de crédito são destinadas ao microempreendedor, também foram contempladas aí com a possibilidade de proporem ações perante os juizados especiais. Assim a gente fecha esse ciclo. E é legal que vocês façam reflexão, né? Primeiro, o que entra no juizado especial? Pelo valor, 40 salários mínimos. O que entra com relação à proporação? Então, pessoa física capaz, excetuado cessionário de direito, microempresa, OCIP e agora sociedade de crédito ou microempreendedor. O que não entra? Não entra pelo valor, né, acima de 40 salários mínimos, o tipo de ação, né, falência, alimentos, fiscal, interesse da fazenda pública, Estado, capacidade das pessoas e também o acidente de trabalho. E também não entra lá, que seria aquele meu pipi, que nós temos massa falida, empresa pública da União, preso, incapaz, o insolvente e também pessoa jurídica de direito público, eles não entram, não podem propor ação e também nem sofrer ação. Então, daí você vai separando, fica mais fácil para entender esse conteúdo e certamente isso é objeto de questão de prova. Vai? Seguindo, vamos para os próximos. Preposto, professor, a gente já ouviu falar desse cara, sim, representante, né? Preposto é que representa a pessoa jurídica em uma audiência, por exemplo, né? Ele vai negociar, vai fazer uma proposta, enfim. Então, representante da pessoa jurídica, e olha que legal, grifa, né? Não precisa ter vínculo empregatício, ou seja, não precisa ser registrado, né? O vínculo empregatício pressupõe registro, né? Em carteira, seletista, né? Então, ele deve apenas ter uma carta de preposição, ou seja, uma autorização para que ele esteja em audiência, né? Isso é conferida pelos diretores, pelos sócios, pelo gerente, enfim, aquele que tem poder para fins de preposição, ou seja, que passa a esse preposto uma autorização para que ele esteja ali em audiência, podendo negociar em nome ali da instituição que o recomendou. Isso aqui também é muito legal vocês perceberem que nos juizados especiais existe a capacidade postulatória, para quem não sabe, é a capacidade de pleitear. Então, eu não posso entrar com uma ação na justiça sem um advogado que é um intermediário. Isso é uma regra geral, mas ela encontra exceções. Existem casos previstos em lei dos quais o advogado ele não é necessário. E um dos poucos casos encontra-se justamente nessa questão dos juizados especiais. Então, se a ação for até 20 salários mínimos,
a pessoa contrata o advogado se ela quiser. Aí, acima de 20 salários mínimos, a contratação passa a ser obrigatória em sede de juizado especial. Agora, no processo ordinário, né, no procedimento ordinário, no processo que tramita pelo Código de Processo Civil, a contratação é obrigatória, seja qual for o valor. Então, percebam que às vezes o examinador pode criar essa confusão, né, de um procedimento com o outro. No procedimento sumaríssimo, de fato, existe essa questão para facilitar o acesso, né? Então, também facilitando o acesso, vocês vão perceber que existem, né, que no caso os princípios do juizado especial, nós temos a celeridade, nós temos a economia processual, nós temos a informalidade, nós temos ali também a oralidade, né? Então, nós temos a simplicidade, não sei se eu falei, mas enfim, nós temos esses princípios e se vocês perceberem, a simplicidade, informalidade, oralidade, isso tudo vem para mostrar que é para ser mais simples, mais fácil, mais rápido atender essa demanda de maneira mais descomplicada. Inclusive porque eu sei que muitas pessoas não teriam um advogado, então para facilitar, eles permitem que a situação seja mais tranquila, mais simples. Legal? Os atos processuais em sede de juizado especial serão realizados também, se for necessário, de noite, né? Qual que é a noite, professor? A noite é diferente do dia, não há uma definição, né? A gente fica naquele jogo. O processo civil estabelece que é das 6 às 20. Noite seria depois desse período, né? E pode, porque a lei permite. Então, uma audiência, uma comunicação, não tem problema que seja feita de noite, né? Em alguns casos acontece, né? Mas fica a critério do tribunal, fica a critério do juiz estabelecer essas condições. Então, pode? Pode. É comum? Depende um pouco de cada região, né? Isso fica meio restrito a essas relações aí, tá bom? O que a gente não pode confundir é que no processo civil é das 6 às 20. E na lei do juizado especial pode, inclusive, de noite, né? Só para não cair numa pegadinha. Continuando, os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades, né? Então, ou seja, isso aqui é ser informal, né? O que vale não é onde você chegou, aliás, o que vale não é como você chegou, o que vale é onde você chegou, a finalidade, o objetivo. É só a gente parar para pensar no seguinte exemplo. Ó. O autor ele pede que o réu seja citado via oficial de justiça, ele justifica. O juiz recebe esse pedido e aceita, fala a verdade, eu vou mandar um oficial de justiça. Só que o escrevente, ele não percebeu ali no automático, ele mandou uma carta. E o réu foi citado. Também percebam um detalhe, esses procedimentos são gratuitos, né, exceto num caso recursal que se paga, né, e também no caso de recurso precisa de advogado, então muitas vezes o caso é resolvido em primeira instância mesmo, né, então só uma observação. Aí o que acontece? O servidor mandou ali a citação, completou o ato, ou seja, atendeu a finalidade, o objetivo não era citar, então válido porque ele preencheu a finalidade, não importa como foi feito. Claro que também não existem coisas que são proibidas por lei, né, mas de certa forma, mandar uma carta não tem previsão, então, ou seja, o que vale é a finalidade. Tanto é que, será que eu posso pedir nulidade? Ah, não quero, queria que fosse oficial de justiça. Aí a própria lei fala, não se pronuncia qualquer nulidade sem que tenha prejuízo. Você não vai ficar discutindo algo que já aconteceu e não trouxe problema para ninguém, tá? Continuando. E a comunicação de atos no juizado especial. A prática pode ser comunicada por qualquer meio idôneo de comunicação. Aqui eu vou fazer uma observação, vamos lá para a nossa lousa. O professor adora a lousa, tá? Eu quero que vocês saibam, apesar de vocês não me conhecerem pessoalmente, mas um professor adora a lousa. Eu, por exemplo, adoro estar ali na lousa, podendo, apesar que minha letra não é das melhores, mas a gente gosta de esquematizar, tentar organizar. Isso faz com que a gente também cresça no conteúdo, o aluno também. Então, eu adoro uma lousa, né? Eletronicamente falando, né, a gente não consegue fazer aquilo que é uma sala de aula, mas a gente tenta adaptar, né? Faz parte aí da tecnologia. Então, vamos estabelecer aqui a seguinte relação. O que eu vou trazer para vocês? Ó, comunicação no CPC. Então, comunicação no Código de Processo Civil. Como é que funciona a comunicação no CPC? E aqui eu vou colocar, cadê? A comunicação no JEC. Então, quais são os meios para comunicação de acordo com o Código de Processo Civil? O que nós temos, professor? Então, nós temos carta, postal, nós temos oficial de justiça, tá certo? Nós temos escrivão, nós temos edital, nós temos meio eletrônico, nós temos as cartas, né? Precatória, e etc. E no juizado especial, professor? Como é que rola isso daqui, né?
Os juizados, não dá para copiar, mas tudo bem. Então vamos fazer tudo do zero. Não tem problema. Aqui, ó, carta postal oficial, mesmo esquema, né? Também pode ser escrivão. Aí aqui a gente coloca o edital. Vamos copiar, né? Vou só fazer um copia e cola. Cartas. Bom, e como é que fica então no juizado especial? Todas essas comunicações são usadas no CPC, elas podem ser usadas no juizado especial, professor? Vamos com calma. Ó, vamos começar pelo que pode. Ó. Carta postal, oficial de justiça, escrivão. Aí eu já vou fazer um corte aqui, pessoal. Infelizmente, a lei diz, não pode edital. Edital está fora. Por que, professor, edital está fora do JEC? Porque não tem, não tem uma definição na lei, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês provavelmente os motivos. Primeiro, porque esbarra na celeridade, né? O edital ele demora um pouquinho até que ele seja expedido, até que você de fato tenha consciência que o sujeito está no lugar incerto e não sabido. E também o custo, né? O custo do edital é elevado, e sabendo que o procedimento é gratuito, então o Estado teria que arcar com essa despesa, por isso que eles já tiram edital. Professor, e tem mais alguma coisa que fica de fora? Por lei, não. Por lei é só o edital, mas caso você tenha se deparado com algum caso prático, né? Eu coloquei aqui o etc, né? Eu vou cortar o etc. Por que você vai cortar o etc, né? Por exemplo, carta rogatória, né? Então aqui a gente tem carta rogatória, né? Tem precatória, tem carta de ordem, né? Aqui eu tiraria o etc, principalmente por conta da carta rogatória. Não está previsto em lei, mas nós temos aí interpretações que a rogatória também geraria um alto custo que é incompatível com o juizado especial. Né? Mas isso não é de prova, mas o edital é, então eu gostaria que vocês anotassem. Como eu tenho vários alunos de todos os níveis assistindo, às vezes tem um aluno que se preocupa, mas eu já vi esse detalhe, eu já estudei, então tem muito aluno que é atento, então só para perceber que o professor está antenado com essas relações, é que às vezes eu não gosto de poluir muito a aula, né? Mas só para contemplar aí os diversos saberes de todos vocês, né? Depois contei a história, pessoal. É legal, né? Nesse canal que eu tenho aqui, né, desses cursos, eu tenho uma certa distância de vocês, né? Os meus alunos presenciais, mesmo nos cursos EAD, eu tenho um relacionamento um pouco mais próximo. E aqui eu gostaria que vocês participassem. Olha, professor, eu comprei o curso assim, eu achei aqui. Então comentem, né? De onde vocês são, quem são vocês. É legal que a gente tenha esse relacionamento, né? Então vamos continuar. Então, atos em outras comarcas. A prática poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Qual que é o meio idôneo? Oficial de justiça, carta precatória, carta postal, meio eletrônico. Só não pode edital. O processo instaurará-se com a apresentação do pedido por escrito ou oral à secretaria do juizado. E esse pedido oral vai ser reduzido a termo. O que é reduzir a termo? É escrever. Então, como é que funciona? Por ser mais simples, e também por ter o princípio da oralidade, o autor simplesmente ele vai fazer uma narrativa para o escrevente. O escrevente é que vai tomar nota, né? Vai reduzir a termo, vai escrever, passando para o papel qual foi o pedido do autor. É bem simples, né? Claro que tem juizados especiais que criam uma certa barreira, né? É muito comum, vamos imaginar que eu tentei desenhar para vocês um papel, né? Então, isso aqui é um papel. O que eu quero desenhar aqui nessa relação, né? Eu quero estabelecer com vocês o que acontece muito nos juizados especiais, ó, formulários padrões, né? Então, aqui o que nós temos? Ó, o pré-preenchido, né? Aqueles que tem um quadradinho. Ficou feio, mas tá bom, vai. Não tem problema. E aqui já tem situações já previstas. Né? O que mais tem de problema naquele juizado especial? A pessoa que comprou o produto pela internet não recebeu. A pessoa comprou um produto e veio com defeito. Né? Então ela vai só colocando as observações e ali você já reduziu a termo aquele procedimento. Então falou, passou para o formulário e é aceito, não tem problema nenhum. Lembrando, né, no processo civil tem essa relação, porque o pedido tem que ser determinado, vocês se lembram? E no juizado especial também tem que ser determinado. Mas no processo civil, lembra que o pedido também pode ser genérico, naquelas condições, né, que nós estudamos, quando não dá para saber a consequência do ato do fato, quando o ato tem que ser praticado pelo réu, né, enfim, aquelas relações que nós estudamos, vale a pena vocês relembrarem, né, na questão do pedido. No juizado especial também tem, né, então o pedido tem que ser determinado,
mas é lícito formular um pedido genérico quando não se sabe, desde logo, a extensão da obrigação. É a mesma coisa, né? Então, quem não lembra, assiste lá a aula que fala do pedido, né, da petição inicial. Lá eu faço um destaque a esse tipo de situação e dali fica até mais fácil para vocês entenderem, mas aqui, de fato, é igual, né? E aqui eu já expliquei para vocês, né, que não cabe edital em sede de juizado especial. Está proibido, não tem um porquê, mas eu tentei explicar. E assim a gente conclui essa etapa, né? Claro que vamos fazer uma questão para identificar como é que o examinador poderia cobrar esse conteúdo. Então vamos lá, né? Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos juizados especiais. Admite edital, não admite. O nosso olho já fica apurado, né? A gente acha o erro fácil. Comparecimento espontâneo não supre. Claro que supre. Você não falou nada, professor. Mas não tem problema, né? Vocês já aprenderam isso lá em processo civil, já dá para captar e transitar essas relações. Então, supre a necessidade, porque aqui é até para ser mais rápido, né? Microempresas incapazes não podem propor ação perante o juizado especial. Qual que é o erro? Aqui nós temos duas formas de corrigir. Microempresas incapazes não podem. Então a gente pode riscar a microempresa e aí fica, os incapazes não podem propor ação perante... Aí fica certo. Só riscando microempresa tá certo. Ou eu posso também fazer o seguinte, ó, eu posso corrigir de uma outra forma, né? A gente tem que ter criatividade, ó. Eu posso riscar o incapaz e o não. Aí fica, as microempresas podem propor ação perante o juizado especial. Então fica a critério de vocês, né? É bom mexer com a cabeça para a gente poder visualizar diversas formas da questão. É possível formular o pedido genérico quando não for possível determinar a extensão da obrigação e ainda não admite a intervenção do Ministério Público. Claro que admite, isso aqui é o artigo 11 da lei, então não posso excluir o Ministério Público do juizado especial. Resposta aqui. Opa, já estava marcando errado aqui. Ó. Eu acertei e na hora de passar o gabarito. Cuidado com esse gabarito, gente. Professor, você já passou o gabarito errado? Quase. A hora que eu mais tenho cuidado, você viu que agora aqui eu ainda fui rápido, né? A hora que eu tenho mais cuidado numa questão de prova, né? Passar o gabarito, eu passo com a maior calma do mundo, perco muito tempo, porque é a hora que a gente dá uma desligada, né? Que a gente para de pensar, então a nossa mente, ela tende a se confundir. Então eu passo só um pontinho no que está certo, rapidinho, para depois eu pintar aquela bolinha ou quadradinho, depende ali da examinadora, né? Então aqui eu quase passei o gabarito errado, né? Eu acho que a pior coisa que tem para quem faz prova é saber a resposta e na hora ali de passar o gabarito, por algum motivo, se equivoca e passa para outra, enfim, qualquer coisa que seja, né? Aí a gente vai chegar em casa, que a gente vai perceber que passou errado, vai ser a maior tristeza. Por isso que eu já recomendo, né? Além de vocês estudarem aqui comigo, é legal que vocês façam simulados, é legal que vocês também percebam esse tempo para fazer gabarito. Tem prova que tem redação, então separar o tempo da redação. Vocês têm que estar preparados para tudo, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas que vão se preparar para as provas e às vezes um pouco meio que aventureiro, né? E a pessoa se mantém aventureiro por muito tempo, né? Ela já, mas eu presto concurso público, eu presto exame da OAB há 3, 4 anos, né? Então eu tenho essa experiência. Você tem experiência de ir lá e fazer a prova, você só faz a prova naquele dia. E durante os períodos, né? Igual aquele jogador antigo, né? Que não treinava, só chegava para o jogo, né? É claro que em algumas situações o cara tinha um talento e ele dava certo, mas isso é a realidade? Hoje ele conseguiria? Nesse ambiente competitivo, né, comparando ao futebol, sei que é diferente, mas não dá. Hoje tem que treinar muito, porque o dia da prova é o dia que você tem que usar toda aquela capacidade que você já veio treinando. Então, não dá para você só chegar no dia da prova e achar que dá para fazer. Então, todos esses treinos, eles fazem a diferença e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de algumas dicas que eu estou dando aqui. Depois vocês até mandem, né, no e-mail. Eu gosto, né, professor? Na hora da prova eu lembrei daquela dica, eu lembrei daquela situação. Não é para me sentir a gratidão, não é nada disso, não é que eu quero isso, mas é para perceber onde eu posso melhorar e onde eu posso, de repente, forçar aquela informação. Então, o contato com vocês é fundamental. O sucesso é de vocês, o caminho trilhado é por vocês. Eu sou apenas uma companhia que passo uma parte desse tempo junto com vocês, ajudando a guiar em um determinado trecho. O sucesso, desde da linha de partida até a linha de chegada, é todo de vocês. Eu não quero colher esses frutos são de vocês, mas eu gosto de participar, né, de ter aí essa relação. Então me mandem mensagens, eu fico super feliz quando vocês se comunicam comigo, tá? E aqui nós vamos encerrando o nosso conteúdo de hoje para ficar mais fácil, né, esse módulo, e depois nós seguiremos para o próximo assunto. Eu desejo aqui uma excelente oportunidade de estudo para todos vocês.
Vejo vocês também na próxima oportunidade. Um grande abraço, bons estudos e sucesso!